Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 22 da Megabit, 8 da Vivo Fibra e 3 da NET. Março especial das mulheres no TV Secor. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós temos aqui duas companheiras de luta aí da nossa Central Única dos Trabalhadores. A secretária de Combate ao Racismo da CUT São Paulo, a Rosana Aparecida da Silva. Bom dia, Rosana, tudo bem? E a secretária da Mulher Trabalhadora da CUT São Paulo, a Márcia Regina Gonçalves Viana. Márcia Viana, tudo bem, Márcia? Bom dia, Jefferson, tudo bem? Bom dia, Rosana. Obrigado aí pela presença de vocês. As nossas duas convidadas já estiveram aqui em programas anteriores, né, participando, acho que no ano passado mesmo, mês das mulheres, era um ano que a gente ainda tinha algumas perspectivas melhores para comentar, para comemorar com as trabalhadoras, os trabalhadores brasileiros, né? Agora esse ano parece que ficou tudo mais difícil, né, Rosana? Ficou mais complicado. A gente está numa luta diária e não só no 8 de março, trabalhar com tudo, né? Com todas essas resistências nossas. Para a gente lembrar aqui um pouquinho para os nossos trabalhadores, para os trabalhadores que estão nos assistindo, e que a Rosana falasse um pouquinho da trajetória. Que categoria que você é vinculada, Rosana? Eu sou vinculada à educação. Eu sou agente de organização escolar, que é o antigo inspetor de aluno, então a minha base é a educação. Na educação pública? Estadual. Estadual, né? Ah, perfeito. E a Márcia, qual é a sua categoria de origem? A minha categoria é o ramo vestuário, sou de confecção. É um ramo predominantemente de mulheres, né? E de um trabalho, né? Salários precários, muitas dificuldades nesse setor, né? Principalmente para as mulheres trabalhadoras. Agora, a predominância das mulheres também na educação, né, Rosana? São duas categorias assim, que têm expressiva participação feminina. Aliás, agora essa coisa de expressiva participação feminina, as mulheres estão em todas as categorias, né? Estão buscando seu espaço, se colocando nesse espaço de forma muito mais intensa na última década, né, Márcia? Sim, o movimento, né, das mulheres tem dado esse tom. As mulheres têm ocupado os espaços, né, para que todos os espaços, né, e mesmo com todas as dificuldades ainda nos setores, né, que a gente assim encontra muito o machismo predominante, né, esse patriarcado que tentam excluir, né, as mulheres de vários espaços. Mas a gente tem avançado, né, diante de uma luta mesmo muito intensa. São mais de 100 milhões de mulheres aí no Brasil, equivalente a 51,4% de toda a população brasileira. E, no entanto, a participação feminina no mercado de trabalho, a participação feminina em postos de comando, ainda é muito aquém disso, né? O que acontece com a nossa sociedade, Rosana? Acho que a nossa sociedade ainda é muito machista, né? Muito machista, muito racista. Quando você fala da questão das mulheres, 51%, a grande maioria são mulheres negras. E nesse mercado de trabalho, nos cargos de chefia, você tem 1,5% dessas mulheres trabalhando no cargo de chefia. Então você tem uma grande invisibilidade das mulheres negras nesse mercado de trabalho. A gente tem ainda que conquistar o espaço das mulheres como um todo, mas as mulheres negras ainda estão abaixo dessa pirâmide de desigualdades no local de trabalho. Mas quais são as principais dificuldades das mulheres no local de trabalho? Assim, além da deficiência, na diferença salarial, que ainda, ano após ano, nós temos aí o DIEESE, que é um parceiro importante do movimento sindical, no Departamento de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, mostrando que os salários são muito inferiores, né? Mas há outras dificuldades que as mulheres, que essa maioria de mulheres da população, quando entra no mercado de trabalho, enfrenta e tem que superar. O que você destaca atualmente? Eu acho que assim, é um conjunto, né, de coisas em relação a quando a mulher ela vai para o mercado de trabalho, geralmente os postos, né, mais precários, elas estão não estão nos maiores, né, cargos, e elas vão mesmo, pode ver, a maioria das mulheres elas estão na área de serviço, né, de assistência, mesmo em profissões, né, como em outras profissões, como vamos colocar aí, como médico, as mulheres, as médicas, elas estão num setor
que não tanto elevado como os homens, né, que são lá os grandes especialistas, cardiologistas, em áreas mais... Coordenadores de equipe, né? Exatamente. De programas. E aí se dá também a discriminação, né? As mulheres, na sua maioria, elas acabam tendo que ir para o mercado de trabalho, ocupando esses espaços, geralmente em períodos parcial, né? Porque tem a questão com a discriminação, que ela é que tem que cuidar da família, dos filhos. Então, tem essa questão também que na vida laboral ela acaba abrindo mão, né, de ingressar, né, nesses, né, galgar novos espaços, até por essa discriminação, né? A questão da dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho, muitas vezes. Quer dizer, assim, apesar de algumas exceções, porque a grande mídia tenta passar uma série, todo mês de março traz uma série de matérias falando que os homens já estão ajudando em casa, os homens estão ficando em casa, mas isso ainda são as exceções, não é isso, Rosana? Ele é muito pouca gente. São as exceções. Acho que assim, a gente avança na questão do cuidar da casa, dos pais ainda assumirem mais os filhos, mas ainda temos muito o que fazer. Porque assim, quando a mulher sai para trabalhar, ela não tem uma estrutura. Você não tem creche para deixar essas crianças, você não tem uma escola de período integral de qualidade para as crianças ficarem nessa escola. Quer dizer, você tem férias para as crianças em julho, janeiro, dezembro. E com quem fica essas crianças? A trabalhadora não tem férias, em julho, né? Não tem em julho, não tem recesso em dezembro. Então, assim, tem tantas coisas que a gente precisa mudar no sistema para as mulheres poderem estar, de fato, ir com tudo nesse mercado de trabalho. Então, a gente ainda assim tem muitas dificuldades. E as empresas não pegam mulheres até uma certa idade porque ela vai ter filho, porque ela vai engravidar, se ela vai casar, se ela é solteira. Então, tem ainda um preconceito muito grande com essas mulheres. Apesar de elas terem mais escolaridade, mais formação, ainda assim elas são discriminadas no lugar de trabalho e ganham menos, né? É isso. Agora, um dos avanços importantes que a gente sempre comemora aqui no TV Secor foi a Lei Maria da Penha e uma série de ações aí contra a violência. Aliás, a esse respeito, né, tem uma exposição, A Gente Tem Sim Que Meter a Colher em Briga de Marido e Mulher, que é uma iniciativa do mandato da deputada estadual Beth Sarrão, do PT, né, com apoio do Coletivo de Mulheres de São Paulo, que está acontecendo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas esse avanço, ele persiste ou ele ainda é tímido diante da necessidade de políticas contra a violência contra a mulher? Eu acho que ele tem avançado, né? Até porque ultimamente nós temos tido as políticas públicas, né? Nós estamos perdendo, né? Vários pontos. E realmente, mesmo com as leis, né, a Lei Maria da Penha, com a lei do feminicídio, o que a gente tem visto é o aumento da violência contra as mulheres. E essa atividade, né, que foi feita lá na Assembleia Legislativa, com a deputada Beth Sarrão, junto com o Coletivo de Mulheres, foi justamente devido o Dória, né, ele, na sua campanha eleitoral, ele falava das delegacias 24 horas abertas, né, da mulher. E, eleito, ele simplesmente vetou o projeto da deputada, que para o movimento de mulheres é um projeto extremamente importante. E nós fizemos essa atividade, nós estamos, né, cobrando, porque assim, as delegacias é onde a gente vai ter um aporte na questão da denúncia, para que a gente possa, principalmente os índices maiores de violência contra mulheres, são as noites e finais de semana, onde as delegacias das mulheres estão fechadas. Né? Faz sentido, faz o menor sentido, né? Exatamente. Durante o horário de trabalho, não só se a mulher trabalha, mas porque, em geral, o agressor, que é o marido, um conhecido, também está trabalhando, o problema vai acontecer à noite, né, Marta? Exatamente. E aí, assim, as políticas para as mulheres, quando Dória, seu período pequeno enquanto prefeito, ele extinguiu, né, a Secretaria de Políticas das Mulheres e a Secretaria de Igualdade Racial.
E isso, para as mulheres, teve um impacto muito grande na questão, né, dos investimentos em políticas públicas. Então, a nossa luta, né, na questão contra a violência, ela continua, e a gente vem né, só no primeiro mês de janeiro aí, quantos casos de feminicídio, né, foram divulgados. E a tendência é aumentar. Né, a tendência é aumentar, principalmente com o governo, né, que vai nas redes sociais, incentiva o ódio, incentiva o machismo, a misoginia, enfim, é um governo que realmente é contra as mulheres. A gente vê que assim tem uma discriminação muito grande. Quando um presidente da República diz que a sua filha ela é produto de uma fraquejada, né, Rosana, é sinal que o entendimento de relações sociais aí ficou totalmente prejudicado, né, Rosana? Sim, aí você vê que aí, quando você quer discutir a questão da igualdade da mulher, a questão da violência, acontece nisso, porque assim, a maioria desses homens que aumentou mais de 50% em São Paulo os dados de violência contra a mulher. No estado no Brasil todo tem estado que aumentou 150% da violência. Em Goiás é o estado que tem maior número de violência contra a mulher. Essa é uma dúvida que eu tenho pessoalmente. Será que aumentou o número de casos ou aumentou o número de notificações, de procura de ajuda por parte das mulheres para tentar solucionar o problema? Eu acho que as duas coisas. Aumentou, a gente não tinha esses dados, hoje a gente tem. E esses dados hoje você tem um recorte de raça. As mulheres negras hoje são a maior vítima de violência doméstica, de feminicídio, isso é um dado. E a gente também, essas mulheres negras não estavam nessa estatística. Então a gente tem um aumento muito grande. Mas também a gente tem que entender que essa formação desses jovens, eu acho que minha aflige são jovens, não são? Tem homens com mais de 50 anos, você tem muito jovem agredindo a sua namorada. Que já vem com essa cabeça. Já vem com essa cabeça. Então a gente tem que, e quando a gente fez todo aquele processo lá atrás, a questão de gênero na escola, e foi todo aquele alvoroço, né, a bancada evangélica foi contra, nessa discussão para os jovens entender o que é gênero, né? E eles não têm discernimento. Acho que a mulher é um objeto, eu posso fazer o que quer com ela. Então precisa mudar essa formação, lá da base, lá da escola. É para o futuro, né? É para o futuro, um trabalho de futuro. E a gente está sofrendo com isso hoje. Porque os homens aí, assim, na faixa dos 50 anos, é mais difícil desconstruir esse preconceito cultural, né? Que já é tão arraigado, tão mais forte. Embora seja necessário também, mas acho que o trabalho com jovens facilitaria o entendimento disso, né, Márcia? Com certeza, a escola tem um papel fundamental nessa discussão. Assim, a gente vê agora no 8 de março, eu fiquei sabendo de vários casos que as escolas não quiseram falar sobre o assunto. E a questão da violência tem que ser tratada, porque as crianças, elas veem a violência dentro de suas casas, né? Nós temos aí o maior número de violência contra as mulheres acontece dentro das suas casas, onde elas deveriam estar seguras, e na presença dos filhos. E aí, se não tem um diálogo, se não tem uma discussão com essas crianças, ela vê o pai, o companheiro lá, maltratando, violentando a sua mãe, ele acha que é uma coisa natural. Então, assim, acaba sendo naturalizado a violência. E ele acaba fazendo isso, né, quando casar com a sua namorada, com a sua esposa, enfim. Essa discussão é extremamente importante, e a gente já percebeu o retrocesso que está tendo dentro das escolas de não poder falar no assunto, de não poder falar sobre a violência contra as mulheres, né, o que isso resulta. Então, o retrocesso está vindo muito grande nesse sentido. E é curioso isso, né? Uma tendência da sociedade não entender o que são políticas sociais, políticas sociais de defesa, né, de temas que assim, no mundo inteiro estão avançando, né? Mas que viraram um carimbo de comunista, né? Um carimbo de... como se isso alguma vez tivesse existido no Brasil, né? Comunismo, enfim. Mas virou um carimbo de coisas proibidas, é isso, Rosana? Acho que não é nem de proibida, eu acho que aqui as pessoas aqui no Brasil nós não temos entendimento político. O que é esquerda, o que é direita, é muito partido político, é muita gente falando a mesma coisa,
e assim, todos contrários a uma ideologia do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é essa. Você tem nos Estados Unidos democrata e republicano, todo mundo sabe o que é o democrata e o que é republicano. Aqui nós não sabemos. Nós não temos uma concepção política de entender o que é a política. Então a gente precisa entender o que é o partido, o que é um partido político, o que é a ideologia de um partido, o que os deputados, senadores fazem de fato. Então a gente teve uma distorção desse processo a favor de algumas pessoas, inclusive desse presidente que foi eleito, e as pessoas bancaram essa ideia através da Lava Jato, de várias denúncias, mas de fato não foram na onda, né? Porque depois você teve várias outras coisas que aconteceram e ninguém foi para a rua, né? Você aumentou a passagem, né? Teve outros partidos que foram denunciados na Lava Jato e as pessoas, não, foi dito que foi o Partido dos Trabalhadores, é muito mais fácil dizer que foi. Né? E a gente está sofrendo esse processo hoje. Que desconstrução que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz esse processo? Volta esse processo para você poder entender o que é de fato que está acontecendo. E aí muitos vão, assim, que a igreja evangélica, as pentecostais também foram nesse processo de fazer seus fiéis votarem num candidato que foi o Bolsonaro, sem saber do que, né? Foram na onda. E as pessoas foram nessa onda e hoje a gente está pagando caro por isso, pagando com a nossa vida. A vida dos nossos jovens, a violência, o feminicídio, os jovens negros são mortos todos os dias, sem saúde pública. Como é que vai? Então, aí como é que a gente faz? Às vezes quando a gente está discutindo, às vezes a gente até fica desanimado. Mas a gente não pode desanimar, a gente tem que lutar, né? Sempre, porque é um processo que a gente vai ter que fazer essa conscientização, na base, conversando com a população, e vamos lá, vamos mudar. Agora, a próxima investida contra as mulheres, contra as trabalhadoras, parece que é, de fato, aí a reforma da Previdência. Sim. Né? Que vem prejudicando, sobretudo, as mulheres, não é isso, Márcia? Sim, exatamente. É uma reforma, né, que a gente não pode nem falar de reforma, quando se faz uma reforma você melhora as coisas, mas que ataca todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas as mulheres em especial, né? A gente percebe aí que assim, o aumento da idade, né, de 60 para 62 anos, e a questão da contribuição. E aí, o aumento da contribuição, já tem estudos, né, que assim, as mulheres, por que afeta mais as mulheres? Porque as mulheres, elas estão nos trabalhos mais precários, nas jornadas não regulamentadas, nessas novas formas de contratação, trabalho intermitente, né, no trabalho temporário, enfim. E vai ser muito mais difícil as mulheres comprovarem o seu tempo de contribuição. Se comprovar por 20 anos, só vai receber 60%. Agora, eu tenho feito, né, várias atividades pela secretaria, conversado, né, em vários sindicatos, atividades com as mulheres, e a gente pergunta, quem é que tem mais de 10 anos de contribuição? Você vê uma ou duas levantando a mão. Então, vai ser muito, muito mais complicado as mulheres comprovarem, porque elas trabalham, né? Elas vão trabalhar até mais do que 40 anos, mas de contribuição não vai conseguir a comprovação. É uma exclusão, né, das mulheres para o acesso à previdência, né, pública. E o que está por trás, eu acho que é a questão mesmo da capitalização, né, da previdência privada, que vai excluir milhares de trabalhadores desse sistema. E que não pega só a questão da previdência, aposentadoria, né? Tem assistência social, a questão do salário maternidade. Uma série de outras. Uma série de outros, né? Né? Acidente de trabalho, enfim. Uma série de outras garantias que vai ser, né, não teremos assistência. Então, é muito preocupante essa reforma, é um debate onde a CUT, né, tem feito todo um debate, a gente está em grande mobilização, porque a gente precisa barrar essa reforma, como a gente já conseguiu, né, antes. Sim. Mas precisamos, só que essa reforma, do que era apresentado antes pelo Michel Temer, ela é muito pior e muito mais excludente. Então, nós precisamos realmente fazer um grande debate com todos os trabalhadores e trabalhadoras. Como é que é a tua avaliação, Rosana, do andamento dessa reforma aí? Agora caminho em passos largos, né? Como a Márcia está dizendo, a gente vai fazer uma grande mobilização, acho que a CUT está fazendo
vários debates com os sindicatos, a gente não, se as pessoas não se aterem, que aí não tem mais volta, não vai conseguir aposentar, é a trabalhadora doméstica que não vai aposentar, porque agora que conseguiu seus direitos e vem essa reforma da Previdência aí que não vai aposentar mesmo, não vai ter nem condições, nem meio salário mínimo quando der o tempo, né? As pessoas do campo, então é uma mobilização que tem que ser grande. Os nossos jovens, eles não têm uma consciência, para eles a aposentadoria é uma coisa que está muito, muito distante e eles vão ser os mais prejudicados, né? E aí como é que a gente conscientiza esse jovem? Tem que ficar falando. E quem está no trabalho ativo é chamar para esse ato, chamar para a rua. Inclusive nós, funcionários do público, porque nós também vamos ser muito mais afetados nessa reforma da Previdência. Aumenta o tempo de aposentadoria, o tempo de nossa idade. Quer dizer, então a gente vai ter várias coisas que a gente está sendo prejudicada. A primeiro momento, as pessoas são mínimo, mas na hora que chegar o tempo de aposentar, não aposenta. Porque para aposentar integral tem que trabalhar mais de 40 anos. Quem consegue? E hoje, com o desemprego que a gente tem no Brasil, e com o grande aumento de trabalhadores informais, quem que vai ter o tempo de aposentadoria? Pois é, mas as pessoas parecem que compraram a ideia de que é necessária, urgente, esta reforma que está aí. Aqui no TV Secor nós já tivemos vários especialistas em Previdência Social que desmistificaram, né, essa questão do déficit da Previdência, né, déficit em relação só aos trabalhadores da contribuição privada, mas a cesta que compõe a Previdência é muito maior que isso, né, tem outras fontes de contribuição, um problema sério aí, a DRU, né, que é a desvinculação da Receita da União. Mas as pessoas simplesmente estão ignorando isso, né, e passando por cima para comprar essa ideia da necessidade da reforma. Márcia, como é que você enxerga isso? Eu vejo assim, eu acho que o que a gente tem percebido, muitos trabalhadores e trabalhadoras não entendem nem como é hoje a Previdência, né? Então, existe um desconhecimento e os meios de comunicação também, a gente percebe, né, que está indo para, nós temos que fazer, existe um déficit, e mesmo que assim, já está comprovado, que nem você falou, que já, né, veio pessoas aqui já falaram, e que não existe esse déficit, o que assim, nós temos proposta, se tem, vamos cobrar os grandes devedores, né? São mais de 460 bilhões aí que as empresas não repassam, né? Tem a apropriação indébita, que desconta do trabalhador, da trabalhadora e não repassa. Então, o que a população tem que entender, e aí eu acho que esse governo, ele ganhou as eleições através das fake news, ele continua fazendo isso, porque eu já vi vários vídeos que vêm circulando por aí, e infelizmente, até de pastores falando para os seus, né, para os evangélicos, padres, e vendendo uma ideia que precisa ter uma reforma da Previdência. Então, as pessoas estão enganando a população, porque é simples a conta, né? Se você tem hoje, né, a Previdência, ela é tripartite. Eu trabalhadora, coloco lá a minha parte, né, de 8% a 11%, contribui dependendo do meu salário. O empregador tem que colocar a sua parte, e o governo a sua parte. Só aí, né, se as pessoas pararem para analisar, a fonte são vem de 3 contribuições. Não é só do trabalhador. Não, né? É só do trabalhador, só eu. Agora, se eu for fazer a minha previdência privada, eu e o banco. O empregador não diz lá que ele vai colocar alguma coisa, né? Até porque eles estão falando de uma lei complementar que a gente não sabe nem o que vem. Né? Nem o que vem por aí, que eu acho que é muito grave, né? Então, o governo se isenta da sua parte. E aí é o trabalhador com o banco, né? E a gente sabe que quando você pisou no banco, você já está pagando taxa. Então, tem os dados já, a CUT já fez a tabela de quanto os valores lá, e é fácil, vá no banco e fala, eu quero fazer um cálculo da minha previdência privada, né? Para ver o quanto vai ser difícil ele chegar lá para uma aposentadoria. E hoje, o sistema da Previdência Pública, ela é vitalícia. Até eu morrer, eu vou receber.
Já na questão da previdência privada, que é a que as pessoas não se aperceberam, e lógico que a mídia não está tratando disso, só fala que precisa ter para, né, para assegurar a previdência pública. Só que assim, que eu acho que a grande cereja do bolo dessa reforma é a previdência privada, né? Então, as pessoas não se aperceberam disso ainda, por isso a gente tem que denunciar, a gente tem que falar, a gente tem feito muito isso, né? Para que as pessoas entendam, né, o que está por trás dessa questão aí, dessa nova previdência, que eles não querem nem falar, né, que é a reforma da Previdência, é a nova Previdência, né? Estratégia de comunicação aí, agora foi chamar de nova Previdência, né, Rosana? Chama de nova aquilo que é velho, né, aquilo que destrói. Eu acho que quando a Márcia fala a questão dos bancos, as pessoas têm que ter certeza que quando você faz uma capitalização, você tem um tempo. Isso que a gente está dizendo muito dentro da CUT. Você faz até 70 anos. Se você 70 anos e um dia, você não recebe mais nada. Então, as pessoas têm que ter isso. A gente tem que começar a falar, a capitalização tem uma data. Você vai receber até aquela data. Passou, você não recebe mais. Então, a gente tem que falar para as pessoas para elas poderem se aterem. Porque depois, e onde foi feita essa capitalização, acho que foi no Chile, né? Que foi, né? Isso, no Chile. Tem muitos idosos se matando, porque não tem mais dinheiro, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro mais para nada. E a pessoa acaba se matando porque não tem mais nada. O Chile já foi tema aqui, inclusive está voltando atrás nessa decisão, claro, porque criou uma população de miseráveis, sobretudo entre os idosos que mais precisam, né? E até a questão do LOAS, várias assistências, quer dizer, vinculado a meio salário mínimo, tudo é meio salário. Quem que vive com meio salário mínimo? Não dá para entender como é que pode. Tiro no pé até para a economia. Você está tirando dinheiro de circulação da economia que poderia gerar desenvolvimento, né? Gerar crescimento. É um tiro no pé total. Até porque muitos municípios vivem da arrecadação dessa economia, né? Dos aposentados. Agora nós vamos criar uma gama de miseráveis, né? Se essa reforma passar, porque você cortar lá, né, para R$400, né, como a Rosana colocou, como é que uma pessoa pode viver com R$400? Num período que ela deveria, né, na sua idade avançada, que ela poderia, né, descansar, ter uma qualidade de vida melhor, vai passar a acontecer como aconteceu no Chile, em outros lugares aí que as pessoas, né, não tem condição mínima de sobreviver, de viver. Bom, gente, o nosso papo está muito bom. Márcia, Rosana, muito obrigado pela participação de vocês, mas infelizmente o TVC Cor está ficando por aqui. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá!